Paz a todos. Este capítulo é o primeiro de 3 partes e apresenta diretrizes para ministrar as pessoas afetadas por poderes demoníacos. Por muito tempo, o trabalho de demônios foi descartado por muitos como uma prática curiosa em culturas pagãs. Não foi considerado como um problema que afeta vidas, lares, igrejas e nações. Como você já sabe, os demônios são uma força organizada de poderes contra os quais os crentes lutam. Os demônios são os agentes por meio dos quais Satanás trabalha para realizar seus propósitos no mundo. Se quiser travar uma guerra eficaz, você deve aprender a lidar com os poderes demoníacos que obcecam, oprimem e possuem corpos, a alma e o espírito. Há pessoas ao seu redor que são atormentadas, perturbadas e até possuídas pelos poderes das trevas conhecidos como os demônios. O versículo-chave para lidar com poderes demoníacos é Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo demônio, porque Deus era com ele. O ensino e o ministério de Jesus demonstraram que os espíritos demoníacos são uma força real do mal. O que Jesus ensinou sobre os demônios e como ele lidou com eles fornece informações valiosas sobre as estratégias de Satanás. Jesus aceitou o fato que Satanás é um governante de uma hoste de demônios. Ele ensinou sobre a realidade e o poder dos demônios. Ele disse que a expulsão de poderes demoníacos era um dos sinais de que o reino de Deus havia chegado. Uma grande parte do ministério de Jesus envolvia lidar com demônios. É o exemplo de Jesus e autoridades de seu nome que fornecem a base bíblica para lidar com poderes demoníacos. Jesus ministrou a todos que vinham como problemas demoníacos. Os demônios são usados por Satanás para se opor a Deus e seu plano e propósitos e ao seu povo. Eles também lutam contra os incrédulos para mantê-los longe da verdade do Evangelho. Os demônios controlam territórios específicos, principados, como o príncipe da Pérsia, mencionado em Daniel 10, versículos 12 e 13. Os demônios também trabalham por meio de personalidades de homens e mulheres para atingir os objetivos satânicos do mundo. A oposição à vontade de Deus é o principal objetivo de Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Satanás é principalmente o adversário de Deus. Em segundo lugar, ele é o adversário do homem. Os demônios têm naturezas diferentes. Lembra-se que de um demônio se identificou em 1 Reis, capítulo 22, versículo 23, como um espírito mentiroso. O espírito surdo e mudo é identificado em Marcos 9, versículo 25. Os demônios de várias naturezas operam como espíritos de enfermidade, espíritos sedutores e espíritos imundos. Satanás os utiliza para guerrear contra o homem no corpo, na alma e no espírito. Os espíritos de enfermidade são espíritos que podem afligir o corpo dos crentes e dos descrentes. Em Lucas 13, uma mulher foi afligida por um espírito de enfermidade. Ela estava presente nos cultos de sábado e Jesus a chamou a filha de Abraão. Esses 2 fatos indicam que ela provavelmente era uma seguidora de Deus, mas seu corpo havia sido afligido por Satanás durante 18 anos. Os espíritos sedutores afligem o espírito do homem, seduzindo-o a acreditar em mentiras doutrinárias e a ser condenada à punição eterna. Eles são os espíritos de falsa doutrina, das seitas, dos falsos cristos e dos falsos mestres.
Os espíritos sedutores incluem o espírito da adivinação mencionado em Atos 16, versículo 16. Esses espíritos de adivinação ou espíritos familiares operam em cartomantes, bruxas e leitores de palma, bola de cristal e folha de chá. Por meio de métodos não bíblicos, os espíritos de adivinação predizem o futuro e descobrem conhecimentos que são naturalmente desconhecidos. Avisos contra espíritos familiares são dados em vários livros da Bíblia, como Levítico, Deuteronômio e 1 Samuel. Os espíritos sedutores mexem com a consciência, seduzem, tentam, atraem, interessam, fascinam, existem, despertam, atraem e enganam. Os espíritos sedutores são ativos em causar iniquidades espirituais nas regiões celestiais. Eles estão presentes e operantes em todos os cultos e onde quer que haja erros doutrinários. Os espíritos sedutores levam homens e mulheres a adorar ídolos e até mesmo os próprios Satanás. Os poderes demoníacos impuros afligem a natureza da alma do homem. Eles são responsáveis por atos imorais, pensamentos impuros, tentações e outras estratégias de Satanás usadas para prender homens e mulheres. Quando Satanás controla indivíduos como espíritos impuros, ele também pode operar em lares, igrejas e nações inteiras, pois esses grupos são compostos por indivíduos. É assim que Satanás trabalha nos vários níveis da estrutura da sociedade. Os espíritos malignos podem oprimir as pessoas. Oprimir significa suportar, atacar ou amarrar da força para dentro. Esta opressão é realizada pelos espíritos malignos de várias maneiras. Eles causam depressão, criam circunstâncias negativas e inseram pensamentos errados na mente, como pensamentos de suicídio, imoralidade, descrença, medo, etc. Os demônios criam circunstâncias e situações satânicas que tentam o homem a pecar. Os demônios também podem possuir seres humanos. A possessão demoníaca é uma condição na qual um ou mais espíritos malignos, demônios, habitam o corpo de um ser humano e assumem controle total de sua vítima à vontade. Algumas pessoas preferem usar a palavra demonizado em vez de possessão, mas, independentemente do termo, a pessoa possuída é hospedeira de demônios residentes. Possessão não significa que a pessoa não seja responsável por seu próprio pecado. Sua responsabilidade recai sobre os fatores que levaram à sua condição. A possessão pode ocorrer por vontade própria. Uma pessoa pode desejar ser tomada por poderes espirituais para realizar sessões espíritas, pronunciar maldições, tornar-se uma bruxa ou obter algum outro poder sobrenatural. A possessão também pode ocorrer de forma involuntária. A pessoa não pede para ser possuída, mas, por meio de pensamentos, ações pecaminosas e o contato com o ocultismo, o resultado é a possessão. Os poderes demoníacos que operam nos pais e os pecados dos pais podem afetar a próxima geração. Isso explica a possessão de demônios ou a opressão de crianças, como registrado em Marcos 7, versículo 24 a 30. Um verdadeiro crente não pode ser possuído por um demônio, porque o Espírito Santo não pode habitar no mesmo templo que um espírito maligno. Quando você pertence a Deus e está cheio do Espírito Santo, não pode pertencer a Satanás e estar cheio do Espírito dele ao mesmo tempo. O Espírito Santo não habitará no mesmo templo que Satanás. Mas isso não significa que os crentes não possam ser afetados por poderes demoníacos. É contra estes poderes que lutamos. As atividades dos crentes podem ser dirigidas por Satanás se eles permitirem
que poderes demoníacos os oprimam. Essa opressão ou amarração por poderes malignos permite que Satanás os use para fins malignos. Foi isso que aconteceu quando Pedro, um discípulo de Jesus, foi usado por Satanás para tentar desviar Jesus do sofrimento pelos pecados de toda a humanidade. Quando Jesus descreveu o sofrimento pelo qual ele passaria, Pedro disse: "Tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá." Jesus disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens." Jesus não quis dizer que Pedro era de fato Satanás. Ele reconheceu que, naquele momento, Pedro havia permitido a Satanás agir por meio dele. Ele não estava possuído por demônios, mas estava permitindo que espíritos satânicos os influenciassem. Os crentes, por suas próprias ações, dão lugar e abrem espaço para Satanás os usar. Quando uma pessoa nasce de novo, seu nome é escrito em um livro especial no céu chamado do Livro da Vida. Somente aqueles cujos nomes estão neste livro serão residentes no céu por toda a eternidade. É possível de ter seu nome escrito no livro da vida, mas depois ser apagado por ter voltado a viver em pecado. Se um crente continuar em pecado conhecido e não confessado, há ponto em que ele pode deixar de ser cristão. O apóstolo Paulo expressou sua própria preocupação a não ser desqualificados depois de pregar aos outros. Ele disse em 1 Coríntios 9, versículo 27, "Mas esmuro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado." Paulo percebeu que o pecado, especialmente os pecados contínuos e não confessados da carne, poderia resultar na perda de sua própria alma, mesmo se ele tivesse pregado a outros. Ao continuar a viver em pecado, você acabará em uma condição de apostasia. Isso significa que você não será mais verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Se você continuar em pecado conhecido e não confessado, ninguém poderá lhe dizer em que ponto você deixaria de ser seguidor de Jesus e voltará a fazer parte do reino de Satanás. É Deus quem determina este ponto. Mas quando isso ocorre, você está se abrindo para ataques maiores do inimigo, incluindo a possibilidade de possessão demoníaca. É por isso que, quando você peca, é importante de confessar imediatamente seu pecado e abandonar a injustiça. Jesus é chamado de Palavra de Deus em muitas passagens das Escrituras. Se a Palavra de Deus não habita em você, então Jesus não habita em você. Os demônios podem oprimir ou possuir uma pessoa por causa de uma possessão ou opressão anterior dos pais. Isso explica a influência demoníaca sobre as crianças. A mente é dos principais campos de batalha de Satanás. Se Satanás conseguir controlar seus pensamentos, ele acabará controlando suas ações. A falta de controle mental acaba resultando na falta de seu uso de vontade. Isso leva a ações pecaminosas. A continuidade de pensamentos ou ações pecaminosas pode levar da opressão à possessão e, por fim, a uma mente reproba, como é descrita em Romanos 1. Essa é uma mente totalmente controlada por pensamentos malignos. Os demônios também obtêm acesso por meio de drogas que alteram a mente, as quais reduzem a capacidade de resistir aos demônios e permitem o acesso cada vez maior. O ensino de lavagem cerebral e o controle da mente também é ponto de entrada. Os pensamentos pecaminosos são logo concretizados por ações pecaminosas. Por exemplo, pensamento de adultério se concretiza do ato real de adultério. Pecado é rebelião.
E pensamentos e ações rebeldes são um ponto de entrada para a atividade demoníaca. Como um crente continua com pensamentos e ações pecaminosas, ele dá lugar ao diabo. É dado mais espaço espiritual para a operação do inimigo. Pecados de envolvimento com o ocultismo, incluindo objetos, literaturas, sessões espíritas, etc., são ações especialmente perigosas que atraem poderes demoníacos. O incrédulo que vive em pecado está aberto não apenas à opressão dos poderes demoníacos, mas também à possessão. Como você sabe, não existe terreno neutro na guerra espiritual. Você está no lado do bem ou do mal. Você pertence a Deus ou a Satanás? Se você pertence a Satanás e não experimentou a novo nascimento em Jesus Cristo, então você é dele para usar e oprimir ou possuir como ele quiser. Algumas pessoas desejam e pedem a Satanás que estejam sob o controle desses poderes do demônio. Eles fazem isso por objetivo de ter poder sobrenatural e realizar os atos sobrenaturais. Os demônios consideram o corpo da pessoa que habita como a sua casa. Quando uma pessoa que foi liberta dos poderes demoníacos não preenche sua casa espiritual com a experiência do novo nascimento e o enchimento do Espírito Santo, pode ocorrer reentrada. Às vezes, Deus concede permissões para que as atividades dos poderes demoníacos atinjam propósitos especiais. Isso pode ser permitido como um teste para os crentes, como no caso de Jó. Também pode ser um julgamento pelo pecado, como no caso do rei Saul. Lidar com poderes demoníacos não é algo que deve ser deixado para ministros profissionais. Jesus disse que todos os crentes teriam a capacidade de vencer os poderes demoníacos. Jesus deu a seus seguidores a capacidade de lidar com poderes demoníacos. Ele primeiro delegou este poder aos discípulos e depois a todos os crentes. Não há base bíblica para acreditar que Deus pretendia que este importante ministério fosse restrito a um grupo específico de pessoas. Um leigo chamado Filipe foi usado por Deus para expulsar espíritos malignos em Samaria. Mas isto não significa que crentes devem se precipitar em encontros com poderes demoníacos sem a devida preparação, como descobriram os filhos de Seva. Também é importante que os crentes não se tornem excessivamente conscientes dos demônios. Não fomos chamados para nos tornarmos grandes conhecedores de demônios. Não existe um dom espiritual de expulsar demônios, mas você não deve temer os poderes demoníacos. Quando confrontado com pessoas afetadas por demônios, você deve ter o poder de trazer a libertação de Deus. O próximo capítulo é a segunda parte com lidar com os poderes demoníacos. Que Deus abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.